Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a videoconferência do quarto trimestre e do ano de 20 Lojas Renner. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fati, nosso CEO, e o Daniel Santos, o nosso CFO. Antes de passar a palavra para eles, tem alguns recados que eu gostaria de dar. A videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação ela vai ser toda passada somente em português e o arquivo em inglês foi disponibilizado aqui, também está no nosso site. Todos os questionamentos que venham de jornalistas, eles podem ser direcionados à nossa assessoria de imprensa, no telefone 11 3165 9586. E antes de continuar, então, um breve disclaimer aqui, né, de que todas as declarações que a gente faz aqui na apresentação, né, durante a conferência, de qualquer tipo de perspectiva ou estimativas futuras, elas não se constituem, né, em realidade, são premissas, né, crenças que a gente tem com base em dados que a gente consegue observar hoje. Tá? Sobre a questão do Q&A, a gente também, né, foi enviando ao longo das comunicações, né, entre ontem e hoje, a forma que vai funcionar vai ser através da sessão de Q&A. Podem ser feitas perguntas tanto por áudio, né, levantando a mão no botão Raise Hand, ou através da plataforma do Zoom, né, específica de Q&A. No final da apresentação, eu dou um pouquinho mais de orientações, então, de como é que vai funcionar essa dinâmica. E, antes de efetivamente começar a apresentação, eu passo, então, para o Fábio fazer uma introduçãozinha. Então, obrigado, Carla. Obrigado a todos aí. Boa tarde. Obrigado a todos aí pela participação na nossa videoconferência. Queria aproveitar para apresentar o Daniel Santos, né? Daniel, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores também. Acho que alguns já tiveram a oportunidade de conhecer, outros não. Mas então, a gente, para olhar o resultado do quarto TRI e do ano 2021, a gente começa aí com o Daniel, né? Ele vai falar um pouco sobre os resultados, a gente divide um pouco a fala aqui e depois a gente passa para as perguntas. Daniel, por favor. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carla. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos começar falando um pouco do desempenho da receita líquida de varejo, né? O que é o ponto interessante para a gente ter em consideração? O T4 de 2021 teve um desempenho encorajador, um desempenho, de certa forma, robusto, quando a gente vê a tendência do ano, 22% versus o quarto trimestre de 2020 e 23,9% versus o quarto T de 2019, né? É um desempenho de venda superior ao mercado, né, que permite com que a gente, né, siga tendo ganhos consistentes de mercado, de market share, né? Desde a reabertura e um pouco da recuperação da carga horária que aconteceu a partir de abril, a gente vem conseguindo ter um crescimento em torno de 20% mês a mês, né? Essa tendência de crescimento é importante realçar que ela segue agora em termos de 2022. A gente teve um janeiro que começou um pouco mais lento, a gente teve aí, logicamente, a questão da Ômicron, um pouco de fluxo menor, uma aceleração em fevereiro que segue acelerando no mês de março. Então, a gente tem um T1 que sinaliza um crescimento bem positivo, né? Um ponto importante no entendimento do crescimento de T4 é que a gente teve um crescimento positivo tanto em tickets quanto em peças versus 2020 e 2019, né? O motivo, como que a gente entende um pouco esse motivo do desempenho, né? A gente teve uma maior mobilidade, né? Logicamente, o avanço da vacinação, flexibilização, permitiu com que a gente tivesse um fluxo maior nas lojas, né? Um maior, né? E a gente, logicamente, a gente teve mais tickets, a gente teve mais peças, a gente teve uma boa aceitação da nossa coleção de alto verão, que teve uma ótima performance no ponto de vendas, tanto no digital quanto no físico, né? E aquelas datas-chave do varejo, como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, também tiveram um desempenho muito positivo, né? E não podemos esquecer a execução das operações, seja na loja física quanto na loja digital. Tudo isso nos permitiu chegar no acumulado do ano com um crescimento de 43,5% versus o ano anterior e 12,8% versus 2019, né? Seguindo um pouco aqui do lado digital, né, o GMV digital, a gente teve um crescimento consistente, mesmo com a retomada da operação física, né? E tendo aí uma forte base de comparação do ano, né, do período anterior, já tinha tido um crescimento expressivo, né? No trimestre, houve um aumento de 38% versus 2020, né, e 217% versus 2019, né? Chegamos aí numa penetração do digital em torno de 12%, né? Mesmo em um período de grande relevância das lojas físicas, né, o período de Natal, que logicamente faz com que o fluxo das lojas físicas seja muito maior do que a média ano, né?
Essa performance foi habilitada por uma melhor disponibilização do nosso sortimento na loja virtual, né? Melhoria do nível de serviço, principalmente no Last Mile. Depois o Fábio vai comentar um pouco da evolução dos indicadores de Last Mile na frente na apresentação. Melhoria na usabilidade com autonomia aos usuários, conteúdo e novas formas de venda digitais. Que pontos também que o Fábio depois vai trazer exemplos, que são várias das nossas alavancas de execução da nossa estratégia, que o Fábio vai trazer mais detalhes mais à frente, né? No ano, o crescimento foi de 50% versus 2020, 240% versus 2019, e a penetração chegou a 13,5%. Né? No app, a gente teve praticamente 60% das vendas, né? Liderança absoluta no monthly, no número de usuários mensais ativos, né? Versus os players nacionais. Top of mind no varejo de moda durante todo o ano e a marca mais lembrada de moda no Black Friday, né? E a gente tem uma tendência, uma continuidade dessa tendência de crescimento no T1 de 2022, né? Que corrobora um pouco com o crescimento de T1 que eu comentei agora previamente, né? Margem bruta. A gente teve uma margem bruta de T4 saudável, né? Mesmo com toda a pressão inflacionária. A gente tem uma evolução importante tanto no trimestre quanto no ano versus o período anterior. No T4, especificamente, quando a gente compara isso com 2019, a gente tem o gap, mas é importante relembrar que a base de comparação de 2019 foi uma base recorde, foi uma base que foi um pouco excepcional versus a média daquele período de 2019, né? Quando a gente vê no futuro, a gente vai ver que essa diferença vai normalizar, a gente vai se aproximar mais da média de 2019 ao longo de 2022, né? Estoques equilibrados com boa qualidade ajudaram na composição dessa margem, um sortimento adequado, né? E, como eu comentei, ao longo de 2022, né, a gente vai estar muito mais próximo dessa média de 2019 e a gente vai ver essa evolução ao longo dos trimestres em 2022, né? Um ponto interessante a comentar é a questão da remarca, do que a gente chama das remarcações, né? Que foi também uma boa alavanca com relação à melhora de margem, né? A gente teve o menor nível de remarcação nos últimos anos, né? E, logicamente, está relacionado com a melhor aceitação da nossa coleção de alto verão, o modelo de abastecimento que já foi implementado há praticamente 2 anos atrás e que vem ano a ano gerando mais eficiências, uma melhor integração dos estoques, toda a questão de uso de dados, alocação de produtos, motor de remarcação, quer dizer, toda a tecnologia de dados que foi colocada agora e que permite com que a gente tenha o estoque certo, no lugar correto, e a gente evite as remarcações, né? E isso, logicamente, mesmo trabalhando a questão de quantidade, quanto até mesmo a profundidade do desconto que a gente aplica quando a gente tem um estoque remarcado, né? Um capítulo importante agora, despesas operacionais, né? E vendo um pouco de vários comentários que a gente viu hoje pela manhã de vários dos investidores, é um ponto que vale a pena a gente dedicar um pouco de tempo aqui, né? Primeiramente, que é importante a gente lembrar que esse quadro de SG&A é pós-IFRS, então, quer dizer, ele exclui as despesas de aluguel, só para a gente começar a ter isso como ponto de referência. Em 2021, apesar do aumento que a gente teve de SG&A nominal, a gente vê que a gente teve uma melhora da relatividade do gasto versus receita líquida, basicamente pelo ganho de escala, né, a questão de crescimento de receita, mas também ganhos de eficiência que a gente teve, né, e vale comentar que os ganhos de eficiências no canal digital. No entanto, a gente segue com uma base de SG&A superior à base pré-pandemia de 2019, que são esses 4,6 pontos que vocês veem no gráfico entre 2019 e 2021. Esse bridge, né, esse gráfico, ele procura explicar um pouco quais são os grandes componentes desse aumento, né? O primeiro bloco que é importante, que é esse aumento de 0,5 pontos percentuais, está basicamente relacionado à inflação. A gente teve aí um IGPM de 27%, IPCA de 15%, que impacta, logicamente, os custos das lojas, né? A gente teve algumas lojas que foram inauguradas em 2020 e 2021, que a produtividade ainda está inferior ao usual, né, em funções das restrições de pandemia, né? A gente tem um novo CD, que já foi comunicado no passado, que a gente está aí em vias de inaugurar agora no T2, né? E esse novo CD, logicamente, ele começa a gerar algumas despesas e que, durante o ramp-up desse novo CD,
a gente tem despesas adicionais que geram esse incremento de custo, né? O segundo bloco, de 2,5%, se refere às despesas do canal digital. Eles ainda são superiores à base de loja física. E quando a gente aumenta a penetração desse canal, ele pressiona o SG&A total, né? E aí, tanto a parte de frete, quanto a parte de marketing de performance, né? Que o terceiro bloco já está relacionado às despesas adicionais, que estão relacionadas a todas as iniciativas de construção e ganho de eficiência de nosso ecossistema, né? O ecossistema Omni e a parte digital. Era de dados, novos negócios, tribos de conteúdo, investimento CRM Loyalty, reforços na área de IT, né? Quando a gente coloca em contexto esses últimos dois blocos de despesa, o que é importante? Primeiro, a pandemia trouxe uma aceleração da penetração. E uma aceleração da penetração que quando, né, os planos antes da pandemia, a crença era que a velocidade fosse ser menor, né? Saímos de 4% para 13% em 2021, né? E essa equação, logicamente, sem a gente ainda estar totalmente preparado para esse tipo de crescimento, gerou uma pressão, seja no frete, no handling, gastos de marketing digital, né? Ao mesmo tempo, a gente acelerou os investimentos de digitalização, que é a terceira parte desse gráfico, né? E para trabalhar esse ecossistema e gerar o máximo possível de eficiências e integrar esse mundo omni, o mundo on, o mundo off, né? E alguns pontos interessantes para a gente ter em mente: o novo CD, quando ele estiver 100% implementado, com a estratégia de transit points, que o Pedro já teve a oportunidade de explicar numa call no outro momento, vai nos permitir ter ganhos de eficiência de até 3 pontos percentuais, por exemplo, na margem do digital. A integração de dados, algoritmos de decisão de preço e frete também vai permitir com que a gente melhore a eficiência, essa equação de valor do canal digital. Ao mesmo tempo que as iniciativas de CRM Loyalty, todo o trabalho que está sendo feito nessa frente, vai permitir que a gente continue a gerar eficiência no custo de marketing digital, com maior retenção e recorrência. Pois o Fábio vai também trazer um pouco mais de detalhes nesse sentido, né? Ao longo de 2022 e 2023, a gente vai continuar a ganhar eficiência trimestre a trimestre, né? Tanto eficiência operacional quanto os ganhos de escala, que vai nos permitir chegar nos níveis mais próximos dos níveis de 2019. Tá? Falando um pouco aqui da qualidade de crédito, aqui um pouco de realismo, né? Mais um trimestre de crescimento robusto da carteira, com consistência na qualidade de crédito, né? No trimestre, o resultado ficou abaixo de T4 de 2020, e é importante ter em mente essa base de comparação, que surgiu já algumas dúvidas com relação a isso, é que essa base de T4 de 2020 ela não é uma boa referência, porque vamos lembrar que quando começou a pandemia, teve um deterioramento da carteira, aumento de vencidos, teve um maior provisionamento, parte disso foi revertido em T4, que faz com que essa base de comparação não seja uma boa base, né? Temos conseguido aumentar a captação de clientes, recompondo a base que foi reduzida pela pandemia. Conseguimos aumentar a captação com maior ocupação do ecossistema, sem penalizar a qualidade de crédito, né? A perspectiva de 2022, a gente tem consciência que tem um ambiente econômico de crédito mais desafiador, é continuar o crescimento da carteira, das receitas, mas tendo um bom equilíbrio entre risco de crédito, né? E esse risco de crédito a gente acredita que vai fazer com que a gente esteja próximo dos níveis de perdas históricos que a gente teve. Sempre lembrando que 2020 e 2021 em conjunto são dois anos que talvez a gente tenha que ver em conjunto, porque parte das provisões de 2020 foram revertidas em 2021, que faz com que esse percentual de perda de 2021 não reflita exatamente uma boa realidade, tá? Falando um pouco do EBITDA ajustado total, né? O EBITDA anual ficou praticamente 2 vezes superior ao ano anterior, né? Quando a gente exclui o efeito não recorrente da ação do PIS e da COFINS, né? Que beneficiou o resultado em 2020 praticamente 735 milhões de reais. Né? O EBITDA de T4 21 foi 5,3% superior ao de T4 20, é uma perda de 3,5 pontos percentuais de margem, em grande parte pelo impacto não recorrente de maior PPR, né? Programa de Participação de Resultados. Quando a gente exclui isso da base, a gente vê que o EBITDA cresceu 21,4% e a margem de EBITDA fica relativamente estável versus o 4T 2020. Tendo comentado esse tema de PPR, eu queria dar um pouco mais de clareza para esse
esse ponto, né? Primeiramente, o plano de programa de participação dos resultados, ele tem como base a visão realizada entre o orçado versus o real, né, versus o realizado, e com uma extrapolação proporcional àquilo que ultrapassa o orçamento. Historicamente, a gente vinha tendo um desempenho bastante alinhado ao orçado, e com isso os patamares de PPR do passado sempre foram, né, versus a receita, nunca tiveram grandes oscilações, né? As principais métricas desse programa envolvem resultados de venda, né? Sendo o resultado operacional, tanto os resultados operacionais, né, o EBIT, quanto as vendas, né? Sendo que o resultado operacional, que é o EBIT, é o grande gatilho para fazer ou não fazer o pagamento. Como exemplo, em 2020, não ocorreu o pagamento de PPR porque a gente não teve atingimento dos resultados operacionais. Logicamente, é um ano de pandemia, todos nós sabemos o quanto foi difícil, nada disso estava orçado. Em 2021, particularmente, o orçamento foi fechado durante a segunda onda de Covid, quando a gente ainda tinha lojas fechadas e a carga horária reduzida. E esse orçamento foi desenhado com o aprendizado que a gente tinha de 2020, né? E agora, o que aconteceu foi que, a partir da reabertura das lojas em abril, maior capacidade de horas, a gente vivenciou uma retomada de vendas mais forte, né, acima da expectativa. Particularmente em T4, foi uma surpresa positiva. Quando a gente olha especificamente o lucro de T4, foi praticamente 2/3, 66% do lucro total do período, do ano foi realizado no T4, o que também é anormal versus o comportamento dos outros anos, né? Como consequência, mesmo em um ano de resultado mais pressionado, em função de tudo que eu comentei há pouco, a gente teve uma distribuição histórica, né? Uma distribuição de PPR em níveis históricos, e que a maior parte disso é não recorrente. Praticamente 2/3 desse PPR adicional é não recorrente. Dado o que aconteceu, né, e reconhecendo que daqui para frente a tendência, né, a gente ainda tem um ambiente econômico mais volátil, a gente tomou a decisão de alterar a dinâmica do PPR. A gente definiu um teto para a extrapolação, né, a gente mudou a curva de extrapolação e a gente, ao mesmo tempo, definiu um teto para evitar que essa situação volte a acontecer, né? E, como eu comentei, desse total que nos atingiu em 2021, 1/3 é recorrente e os outros 2/3 são não recorrentes. Tá? Passo a palavra agora ao Fábio para dar continuidade. Obrigado. Obrigado, Daniel. Mostrar aqui também, né, a gente tem, além dos avanços aí na recuperação sobre 20, sobre 21, desculpa, sobre 20 aí, do período, né, que a gente teve aí de pandemia, né, o ano já mostra uma recuperação. A gente também tem investido, né, continua investindo para garantir o nosso futuro, né? Aqui a gente relembra, né, os grandes ciclos de transformação que a gente teve, né? A gente fala muito dos ciclos dos 7 anos, né, que a gente veio desde a empresa familiar, toda a questão da uma multinacional, uma corporation, nosso ciclo do fast retailer, e agora no ciclo atual também de transformação, né, assim como foram todos os ciclos anteriores de grande transformação, da questão tanto da transformação digital quanto do ecossistema. E esse ciclo é muito impulsionado, né, por essas grandes mudanças no hábito de consumo, né, que vem acontecendo, né, e foram ainda mais aceleradas aí nesse momento de pandemia, e que, mesmo com a aceleração no momento de pandemia, a nossa estratégia, a gente viu que estava bastante acertada, mas tivemos que acelerá-la, né? A gente lembrar bem, em 2019, ali final de 2019, a gente discutiu juntos, né, executivos, conselho de administração, toda a diretoria aqui, quais eram as prioridades para os próximos anos, e quando veio em 20 ali a pandemia, a gente, mesmo num cenário que pressionou nossa receita, pressionou nossas despesas, pressionou nossas margens, a gente teve que, ao mesmo tempo, acelerar as nossas iniciativas, né? Porque, de certa forma, o que a gente imaginava acontecer em 4 anos na penetração digital, nos hábitos de consumo, aconteceu em talvez 2, né? E, da mesma forma, o que a gente tinha que fazer em 4 anos, a gente teve que fazer em 2, né? Então, isso... principalmente aí no ano de 21 e ainda uma parte de 22, né, a gente
tem uma pressão desses investimentos, seja em CAPEX, seja em OPEX, mas que, como o Daniel também mostrou naquele bridge, né, é o que gera também as eficiências e melhorias, né, para gerar valor numa penetração digital mais sustentável também para a gente, né? Então, a gente já vem colhendo alguns frutos desses investimentos, né? A tendência é que, gradualmente, agora, eles sejam menos importantes, né? Signifiquem menos no total de investimento e gerem mais valor, né? Então, a gente imagina já, a partir de 22, a gente ter uma recuperação melhor, gradual, aí dos nossos resultados em relação ao que a gente fazia no passado, e principalmente a partir de 23 também colher cada vez mais frutos, né? A gente fez muita coisa nesses 2 últimos anos, né? Principalmente nesse último ano, né? E isso mostra para a gente um grande aprendizado, né? Porque a gente fala de ciclos de 7 anos e a gente acredita muito na questão dos setênios, mas com certeza a gente viveu alguns anos nesse último ano, né? A gente conseguiu construir alguns ciclos, algumas iniciativas, uma velocidade muito maior, né? Nesse último ano do que vinham acontecendo nos últimos ciclos. E foi com isso em mente também que a gente realizou o nosso follow-on, né? No final de abril do ano passado, né? Então, os planos de toda a aceleração, de todo do ecossistema, olhando, né, para a gente garantir a realização da aceleração desses investimentos, independente dos cenários que estavam se vislumbrando, né? Então, a gente tinha pandemia na época, né? Cenário de eleições entrando, e olha que a gente nem pensava, né, nesse cenário atual aqui, nessa questão de guerra. Então, um cenário bastante volátil, incerto, e a gente com muita coisa por fazer. Então, por isso, decidimos, naquela época, fazer o nosso follow-on. E desde o primeiro dia, né, quando os recursos entraram em casa, a gente vem investindo intensamente nas nossas iniciativas internas, nas iniciativas inorgânicas, como está ali esse slide, é exatamente o que a gente usou, né, do uso dos recursos do follow-on. E também na expansão das lojas, na oferta Omni, na construção do novo CD, né, que o Daniel citou agora também, assim como na maior oferta também da Realize, no investimento da Realize, né? Então, todo o investimento da transformação digital e da criação do ecossistema de varejo e da nossa fintech também, em linha com o que a gente divulgou no uso dos recursos. Algumas questões que sempre vêm, algumas perguntas, né, sobre aquisições, e normalmente as pessoas questionam bastante isso, porque relacionam o uso dos recursos, às vezes, diretamente só a isso, e, na verdade, são vários usos, né? Então, a gente adquiriu o Repassa, né? E a gente continua enxergando algumas oportunidades, né, de possíveis movimentos inorgânicos, né? Mas só o que possa realmente alavancar ou habilitar a nossa transformação, né? Alguns negócios que possam agregar em sortimento em serviços, né, que vão agregar valor para os nossos clientes e para os nossos acionistas, assim como algumas competências, plataformas, sistemas, nas diferentes frentes que a gente vem trabalhando no nosso ecossistema, né, principalmente relacionados a dados, Realize, logística, usabilidade, conteúdo. O nosso time interno aqui tem trabalhado intensamente na busca de oportunidades, tanto em parcerias, né? E nem tudo passa por aquisição, a gente faz muita parceria, como também em possíveis aquisições, né? Então, no ano passado, por exemplo, a gente mapeou mais de 140 startups no nosso ecossistema, 82% delas estão conectadas com o nosso time aqui, com o nosso ecossistema, através de 8 trilhas de inovação aberta, né? Em aquisição especificamente, a gente avaliou mais de 20 possíveis oportunidades, mas o nosso compromisso sempre é com a estratégia do ecossistema, e a gente vai continuar buscando iniciativas que gerem mais valor ao ecossistema no caminho, né, no norte que a gente tem traçado aqui da nossa estratégia, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, né? E inorgânicas temos bastante coisa em andamento aqui. Então, considerando todos esses temas, né, eu diria que a gente usou cerca de 1,3 bilhões em 2021 entre CAPEX e OPEX, que foram destinados a essas iniciativas do ecossistema no varejo e na Realize, né? E também, né, somando, como eu falei, expansão de lojas, construção do novo CD, Omni e a própria aquisição do Repassa. Em 22,
nós devemos investir um valor semelhante também, né? Se a gente somar CAPEX e OPEX, a nossa estimativa, incluindo o nosso CVC, que a gente divulgou recentemente, né, o RX Ventures, tudo isso em conjunto deve dar um valor semelhante ao que a gente já usou também em 2021. E, adicionalmente a isso, a gente também abriu um programa de recompra de ações de até 500 milhões de reais, também como forma de gerar mais valor aos nossos acionistas, né? No final de 22, então, somando tudo, a gente deve ter comprometido mais ou menos em torno de 3 bi dos 3,9 que levantamos na oferta, né? Isso é bastante em linha com o prazo estimado que a gente tinha de até 18 meses da oferta para uso da maior parte desses recursos, né? E, lógico, sempre avaliando outras possíveis oportunidades. Essa aqui, para relembrar também, né, é a estrutura do nosso ecossistema, né, para oferecer uma jornada cada vez mais completa e relevante para os nossos clientes, para ampliar nossa base de forma crescente, aumentar a recorrência, lifetime value e sticks. Então, nos próximos slides também eu vou passar alguns exemplos de avanços que fizemos nas principais frentes aqui do ecossistema. Olhando para o pilar Omni aqui, né, nós tivemos uma melhora significativa do nosso last mile, né? Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Também a vitrine infinita, né, disponibilizando todo o estoque das lojas físicas para as compras online, aumentando significativamente também o nosso sortimento. E agora estamos muito focados na melhoria do nível de serviço e na produtividade, né? Reduzir o lead time e o custo ao mesmo tempo. Então, a Renner, a gente já tem 45% das entregas média país, né, média Brasil, realizadas em até 2 dias, né, no mesmo dia, 1 dia ou até no máximo 2 dias. E nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, é o mesmo percentual, 45%, no mesmo dia ou até em 1 dia. O retiro em loja vem melhorando também, vem recuperando a participação, agora com todas as lojas operando, né, normalmente, e dia a dia o fluxo retomando, né, com a redução das restrições. Então, atualmente, a gente está em 20% do total. E lembrando que, atualmente, também cerca de 15% dos nossos clientes que que vão retirar o produto nas lojas, eles acabam fazendo uma compra adicional, alavancando o valor de todo o nosso modelo Omni também. A Yukon, né, a gente fez uma migração para um CD que temos na região metropolitana de São Paulo também, e isso já elevou o patamar de entregas, né? Quando eu falei Renner, a gente tem 45% em até 2 dias, e o Yukon a gente tem 70% já em até 2 dias, e na região da Grande São Paulo, 70% no mesmo dia ou até 1 dia. E essa melhora do lead time, né, como eu falei, é melhorar, reduzir o lead time e reduzir o custo, ela veio aliada também a uma redução de custo. A gente já teve uma redução de 18% no custo por remessa, né, do Ship from Store, que já melhora tanto tempo quanto a equação de custos. Isso é só um início, né? A gente está trabalhando muito fortemente no posicionamento dos estoques, na redução de remessas por pedido e no custo por remessa, né? O que deve levar, no nosso modelo, e com todas as iniciativas que a gente tem feito para o ecossistema, por exemplo, uma venda maior, com nível de serviço e encantamento maior aos nossos clientes e com um custo menor. E, como o Daniel já mencionou também, a gente já finalizou a obra civil no 3º trimestre do novo CT, estamos na fase de montagem dos equipamentos e automação, e em breve começamos a gradualmente operar esse novo CD, que vai trazer um ganho bastante relevante para a nossa operação também. E também continuamos focados, né, em aumentar a base de clientes Omni, né? Então, a gente aumentou o número de canais disponíveis, né? Então, o WhatsApp avançou, né, na comunicação ativa com o cliente. Hoje em dia, o WhatsApp é o nosso canal de maior conversão e ticket médio do ecossistema, e tem um crescimento sequencial de vendas, né? Ele já cresceu agora 14 vezes o ano anterior. A próprio canal de venda social, que a gente chamava de Minha Sacola, agora a gente chama de Favoritos Renner, ele também cresceu 12 vezes sobre o ano de 2020, né? Do ponto de vista da operação das lojas também, a gente inaugurou 2 unidades no último TRI, 32 no ano, né, somando todos os nossos negócios. Da parte da digitalização das lojas, das operações, a gente tem 100% das nossas unidades já operando com checkouts por RFID também, então não é só
o controle de inventário nas lojas, mas também a velocidade, flexibilidade, agilidade nos caixas. Também as novas formas de checkouts que temos, né? Além dos caixas normais, a gente tem o venda móvel, né? Que é o colaborador da loja fazendo a venda, né? A finalização da venda no seu próprio smartphone da loja. O self-checkout, né? Que são os equipamentos de caixa de autoatendimento. E o Pague Digital, que é o próprio cliente podendo fazer o fechamento das suas compras no aplicativo, no seu próprio celular. Então, essas três modalidades, né, o Venda Móvel e o Self-Checkout, o Venda Móvel e o Pague Digital estão em todas as lojas, 100% das lojas. O Self-Checkout ainda estão em poucas lojas, mas a gente vai investir agora e crescer o número das lojas. Os que têm as três modalidades, a gente já chega a ter lojas com 45% das vendas passando em alguma dessas novas modalidades. Importante também o Pague Digital, que já chega a representar 10% das vendas de algumas lojas, né, trazendo um custo de aquisição muito menor para a gente, uma recorrência maior no nosso aplicativo, um serviço importante para os clientes para usarem o aplicativo e usam para comprar digitalmente, para pesquisar, mas também para terem um benefício, um serviço, uma conveniência na loja física. Né? Então, é o aplicativo Omni também. A nossa base de clientes continuou crescendo, né? 46% em relação ao ano anterior, potencializando o ecossistema, e se a gente compara com 2019, 170% também. Quando a gente olha para a Marketplace também, né, que é uma outra iniciativa, a gente ampliou o número de categorias e variedades, isso dobra o sortimento do digital, né? Então a gente teve 53 mil produtos adicionais. A Renner, que tinha uma meta de 100 sellers no final de 2021, já tem 190, já tem mais de 190. Né? Já tivemos ali em dezembro 5% do GMV digital da Renner veio, né, do 3P, dos sellers. Então, estamos com esforços focados muito na curadoria dos parceiros, né, das categorias, desenvolvimento da plataforma e otimizar os nossos processos. Né? É uma iniciativa de complementariedade de produtos e faixas de preço na Renner, fortalecendo todo o nosso ecossistema. E uma prova disso é que o Com e Camicado são sellers dentro da Renner e estão entre os top 5, né, dos nossos sellers também, mostrando a importância da sinergia entre as nossas marcas. A Camicado, no seu marketplace, também já tem cerca de 210 sellers, né? A meta era 200, a gente também passou um pouco. E avançamos também na curadoria de parceiros com foco em categorias complementares, né? Gerar fluxo, né? Gerar valor para o seller, gerar valor para o nosso cliente e gerar também cross-sell entre os nossos produtos. O 3P na Camicado já representou mais de 16% do GMV digital da Camicado no ano. Bom, no pilar de conteúdo e brand, né, a gente fez investimentos em conteúdo para maior interação dos clientes, postagens semanais, dicas de estilo, séries no YouTube, tudo isso para melhorar a recorrência, engajamento, rentabilização de clientes. Fizemos ações no universo game, saímos de lives trimestrais para mensais, para agora semanais e algumas diárias já. Fomos a primeira a ter uma live 3D na América Latina e a primeira com produtos de moda no TikTok também. Isso tem aumentado muito a nossa parceria também com influencers, né, em ativação. Já temos uma rede de mais de 1.400 influencers, entre nano, micro influencers, e os resultados, né, são bem importantes. A gente tem aumentado muito o tráfego vindo das nossas redes digitais, né, do conteúdo postado, né, e aumentando o volume de engajamento das nossas postagens também. Falando também de CRM, né, a gente continua ampliando a nossa base de clientes, já estamos com mais de quase 18 milhões de clientes ativos, 25% a mais do que 2020. A nossa retenção também são 12 pontos percentuais superior a 2020. Então, a gente não só avançou no tamanho, mas também na retenção e também na identificação da base. A gente já tem 88% do faturamento sendo identificado, né, de que cliente vem vindo isso. Os clientes estão cada vez mais integrados, não só entre os canais, mas entre os negócios, e a gente também consegue perceber que os clientes que compram entre as marcas do nosso ecossistema chegam a ter um spend de 6 a 7 vezes superior aos demais.
Nosso programa do Loyalty está em formação, a gente já contratou a plataforma, estamos trabalhando nos benefícios, testando os benefícios e provavelmente ao longo do segundo semestre a gente vai lançar o nosso programa Cross-Brand, né, cross-marcas, para alavancar ainda mais essa participação dos clientes. No ponto de vista da Realize, a gente seguiu ocupando de forma mais ampla o ecossistema. A gente tem a oferta não só na Renner de captação, mas agora também nos demais negócios, em Camicado, em Ubon, em Acho, né, ampliando a participação da nossa base ativa e reduzindo o nosso churn, né? Então, aumentando a base, reduzindo o churn. A gente teve um TPV recorde, né? Um Total Payment Volume recorde. A base de clientes aumentou 12% na comparação com 2020. A receita de serviços ganhou uma relevância muito maior também, e a tendência é essa, né, da gente continuar ganhando relevância na nossa receita de serviços, que é até mais sustentável no modelo. Fizemos novas operações de financiamento para os nossos sellers, avançamos na conta digital, né, que a gente lançou em novembro e está em teste para um grupo de clientes em uma praça no interior de São Paulo, e em breve a gente já deve começar a expandir a nossa conta digital também. Quando a gente fala de serviços adjacentes, né, a gente teve a integração aí da Repassa, que também já inaugurou 2 quiosques em shoppings, temos um em uma loja nossa, reforçamos os times, a sede de Jundiaí também traz um pulmão maior para a operação, conseguindo aumentar em 3 vezes a capacidade de estoque, e ao longo do ano a gente deve começar já a ganhar mais sinergias, né, entre Renner entre Repassa e todo o ecossistema aqui. Indo para o próximo slide, também a gente vê alguns avanços importantes em tecnologia e dados, né? A gente já tem 12 tribos dedicadas às iniciativas prioritárias do ecossistema. A gente aprimorou a utilização do nosso modelo de abastecimento com o uso de inteligência artificial para subclasses que correspondem a 43% das nossas vendas, além de avanços importantes também no modelo de previsão, de compra e nos motores de precificação e remarcação, como o Daniel citou anteriormente. No tema do ESG, a gente segue em linha para a construção do nosso ecossistema mais duradouro e sustentável. Além das medidas que a gente teve de colaboração na pandemia, a gente também finalizou os nossos compromissos públicos de sustentabilidade para 2021, que nós estabelecemos em 2018. Então, já temos 100% da nossa cadeia de fornecimento nacional e internacional certificada socioambientalmente, 100% do consumo corporativo de fontes renováveis e de baixo impacto. A nossa meta era ter 75%, chegamos a 100%. 31% praticamente de redução das emissões de CO2 frente ao inventário que a gente tinha lá em 2017. Né? A meta era 20% de redução, chegamos a praticamente 31%. E 81,3% das nossas peças de vestuário da Renner já são do selo RE, né, de moda responsável, a meta era 88%. Adicionalmente, também a gente inaugurou a nossa primeira loja circular, né, no conceito de economia circular no varejo brasileiro, e isso também nos enche de muito orgulho, ali a nossa loja do Rio Sul. Bom, além disso, acho que, só para referendar as ações que a gente tem feito, né, a gente também está presente a nossa empresa está presente nos principais índices, as principais carteiras relacionadas ao tema de ESG. Destacar só 2 pontos aqui: o Dow Jones Sustainability Index, que tem como base o S&P Global ESG Score. Nós tivemos a maior pontuação entre todas as empresas de varejo no mundo, né? Além disso, o Easy da B3, onde estamos com o ranking geral em 2º lugar, e o primeiro no varejo também. Bom, de forma resumida, a gente já fez bastante coisa até aqui, né? Investimos bastante e realizamos bastante, acho que parte do crescimento vem disso, mas tem muita coisa por vir também. Então, em muitas das nossas frentes de investimento, a gente partiu do zero ou de um patamar mais baixo e demos um salto importante em 2021, e ainda temos um caminho relevante para construir até o nosso desejado em 2 ou 3 anos, mais ou menos. O sortimento digital, por exemplo, a gente já aumentou em 60% e vamos acelerar ainda mais, né? Aqui a gente fez alguns gráficos só para dar uma ordem de grandeza do
tamanho do potencial da transformação. CRM, a nossa base de clientes já subiu 4,2 milhões, né? E devemos mais do que dobrar o ponto de partida. O nível de serviços online, né, das entregas, a gente partiu de praticamente zero em até D+2 na média país, estamos com 45% e a gente vai arrumar para chegar a níveis entre pelo menos 70% e 80%. No Omni, a nossa base de clientes vem aumentando, era menos de 6% da base de clientes Omni, já estamos com cerca de 12% dos clientes usando todos os canais, e a gente segue crescendo e vai seguir crescendo. E quanto aos custos também, né, para a atração desses clientes digitais, o CAC sobre a receita vem caindo, caiu de 10% a 15% e deve cair pelo menos mais em torno de uns 40% aí, nos próximos anos. Na Realize, a receita de serviço também já ganhou mais relevância e isso deve continuar aumentando, como eu citei anteriormente. Mas eu vou pedir também para o Daniel, né, dar aqui uma visão sobre o que a gente está avançando aqui em 22 e para frente. Obrigado, Fábio. Da gente ver todos esses pilares, essas alavancas que o Fábio está comentando, o que isso significa para 2022, né? Vamos trazer um pouco de perspectiva do quais são a nossa visão com relação a 2022. Primeiramente, é um ano ainda com várias incertezas, né? Tem todo o cenário econômico que começa um pouco mais agitado, um pouco mais incerto, né? Mas a gente segue preparado e atento tanto às oportunidades quanto aos desafios, né? Com relação ao crescimento de receita, a gente tem a expectativa que a gente vai seguir tendo um crescimento de receita líquida acima do histórico, né? A gente vai continuar, de certa maneira, acelerando versus o histórico, né? A gente reconhece o desafio macro que tem pela frente, mas a gente entende que a gente segue tendo oportunidade de ganho de mercado. Historicamente, a Renner se mostrou resiliente nos momentos econômicos mais desafiadores no passado e a gente tem total, a gente acredita que a gente vai continuar tendo essa resiliência agora em 2022. Os nossos investimentos no ecossistema em tecnologia de dados, eles seguem nos ajudando a melhorar cada vez mais a proposta de valor, né? E vai nos ajudar a se diferenciar no mercado, né? E a gente sabe que ainda existe um gap de mobilidade, a gente sabe que a gente vai ter um e-commerce que vai seguir crescendo e ampliando a nossa base de clientes Omni, que o Fábio comentou agora no slide anterior, né? E o T1 já é um T1 que mostra essa tendência de crescimento, já deixa a gente, de certa forma, contente com relação ao crescimento e aceleração que a gente já tem versus T4. Quando a gente vê o lado de margem bruta, muitas das variáveis que existiam em 2021, elas vão seguir pressionando agora em 2022. A gente ainda tem um cenário incerto, né? A gente tem um câmbio que está um pouco mais comportado, ao mesmo tempo a gente tem diversos elementos de inflação que voltam a surgir agora em 2022, né? A gente acredita que a gente, apesar desse ambiente incerto, a gente vai continuar a buscar compensar essa inflação com remarcações mais saudáveis, ganhos de eficiência, parte disso fruto desses diversos investimentos em tecnologia e dados que a gente está fazendo, de tal forma que a gente vai evoluir essa margem bruta de uma forma positiva ao longo do ano, chegando muito próximo dos patamares de 2019 em 2022, né? Com relação aos nossos gastos de SG&A, a gente vai seguir investindo no nosso ecossistema, então todos esses pilares, essas alavancas que o Fábio comentou, seguem sendo essenciais para o nosso sucesso e a gente vai seguir investindo, o que significa que a gente vai seguir ainda tendo o SG&A acima do histórico pré-pandemia. Mas a gente vai conseguir ver evolução positiva trimestre versus trimestre, com ganho de escala e ganho de eficiência, principalmente, por exemplo, no negócio digital. Esse é o que a gente tem como mote para o ano de 2022. Em produtos financeiros, a gente espera uma continuidade da trajetória vista até aqui. Nós vamos ter um crescimento importante da carteira, que vai levar a uma recuperação de receitas, né? E a inadimplência se ajustando a patamares mais próximos ao histórico. A gente vai buscar um bom equilíbrio entre receitas e perda de carteira com qualidade de crédito controlado, né? Tudo isso vai nos permitir chegar no EBITDA total, e é importante mencionar pré-AFS, porque muito de vocês têm essa referência de EBITDA, então vamos falar aqui de EBITDA pré-AFS, o absoluto de 2022 muito próximo ao nível de 2019.
né? Esse é o desafio que a gente tem para esse ano de 2022, que a gente está buscando. Tá? Passo aqui, volto a palavra para o Flávio. Obrigado, Daniel. E para reforçar também, né, que a gente tem um grande mercado relevante, né, e como a gente sempre acredita e vem acontecendo, né, as marcas com mais significado, as melhores propostas de valor, as marcas que procuram encantar seus clientes, elas fazem ainda mais diferença em momentos como esse, né, em momentos como a gente tem passado aí de crise. A gente vê na história, né, o indicador ali do PMC, né, da Pesquisa Mensal do Comércio de Vestuário, versus o nosso crescimento. Em momentos de crise, a gente sempre ganhou mercado, tem ali, né, a gente pode ver em momentos anteriores, e vem acontecendo novamente agora, né? Mas quando a gente olha também sobre outros aspectos, né, a gente traz um comparativo aqui, trazendo, né, em bases comparáveis, né, em valores ajustados, bases comparáveis, players de mercado, né, que tem dados públicos aqui, para a gente perceber também que a Renner é sim o maior player omni de vestuário, né, mas não é só isso, né? A gente é sim o maior player, tem a maior escala, tem o maior tamanho, mas quando a gente olha também em bases comparáveis, mesmo assim, mesmo sobre uma maior base, tem um crescimento maior, né? Não só do que o PMC, que pega players menores, mas do que players importantes, né? Então, crescendo mais, e grande parte disso vem dos nossos investimentos também, que pressionam as nossas margens, mas quando a gente olha lá, o EBITDA também sobre a receita líquida, né? E o tamanho da bola ali é o valor, né? Então, a gente é o maior em vendas, sim, com maior crescimento de vendas, mas também é o maior em geração de valor e com uma eficiência melhor, né? E por mais pressão que a gente tenha nesse momento, né? Então, a gente continua tendo uma eficiência bastante superior, tendo consciência e certeza que essa eficiência tem e vai melhorar, né? Então, mesmo partindo desse ponto atual, onde a gente está sendo mais pressionado por decisões nossas, até desses investimentos que vêm gerando um crescimento maior numa base maior, a gente tem tudo, né? E o nosso histórico mostra isso, para buscar agora gradualmente cada vez mais eficiência. E as iniciativas que a gente fez são nesse sentido, né? Para continuar crescendo mais, sendo não só a maior, mas a melhor, gerando mais valor, mais escala e mais eficiência e rentabilidade. Então, é isso que a gente tem toda a consciência da oportunidade que a gente tem aqui e, com certeza, da probabilidade disso acontecer por todo o track record que a gente tem, por todo o time que a gente tem e pela certeza dos investimentos corretos que a gente fez também. Bom, então a gente continua, né, com o nosso comprometido, com o nosso propósito aqui de consolidar cada vez mais o nosso ecossistema líder no segmento, né, com foco em encantamento dos nossos clientes. E para esse ano, a gente tem uma estimativa de investir em torno de 1 bilhão em CAPEX, né, mais ou menos o mesmo valor aí do ano passado, já numa escala um pouco maior. As nossas prioridades são a jornada Omni, né, a abertura de cerca de 40 lojas nos diferentes negócios e continuar acelerando o nosso online, né? Aliado a isso também as questões da plataforma logística e tecnológica, né, que são fundamentais para a gente melhorar nível de serviço, encantamento, ganhar produtividade e gerar mais valor. Também vamos focar no time de marketing para termos uma cadeia cada vez melhor, né, com mais conteúdo dos nossos clientes e investimentos, né, nas iniciativas da Realize também. Então, o foco é buscar cada vez mais geração de valor com ganhos de produtividade e eficiência nas operações, e é isso que a gente começa a construir cada vez mais agora ao longo de 2022 para frente. E tudo isso feito para potencializar o encantamento dos nossos clientes e gerar mais retorno aos nossos acionistas. A gente, em 21, teve um encantamento recorde, né? 99,1% dos nossos clientes foram muito satisfeitos ou satisfeitos. É um recorde histórico de toda a medição aí, que tem mais de 25 anos, e o que mostra que a gente está no caminho certo, que é do encantamento desses clientes que vem a maior geração de valor também. Então, a gente está bastante confiante que isso é uma crescente aí na nossa empresa. Queria agradecer a todos, né? E passar agora para a Carla poder
passar para as perguntas e respostas aqui, que eu acho que a gente já falou demais, né? Vamos lá, obrigada, Fábio. Então, iniciando aqui as perguntas, a gente vai primeiro passar aquelas que vieram por áudio. Então, a primeira pergunta vem aqui do Rubem Couto, do Santander, e aí depois, na medida que a gente terminar as perguntas por áudio, vou repassando algumas que vieram aqui também por mensagem, ok? Rubem, por favor, pode ir adiante. Sim, bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação, foi bem esclarecedora em vários pontos. Eu queria ouvir um pouco mais sobre esse comentário que o... Está me ouvindo? Não sei, Rubem, se você nos escuta. Eu estou ouvindo. Talvez, só para a gente ganhar tempo aqui, eu vou passar, então, a pergunta para o Joseph Giordano, do JP Morgan, que está aqui na segunda na fila, e depois a gente retoma com você, ok, Rubem? Olá, bom dia a todos. Vocês me escutam? Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio, Carla, time. Vou pedir só um minutinho aqui. Pelo que eu vi aqui, a audiência está ouvindo a pergunta, mas nós aqui na sala que não estamos ouvindo. Então, enquanto a gente acerta essa questão técnica, eu vou mudar a dinâmica. Vou recomeçar aqui, então, pelas perguntas do chat e depois a gente entra para as perguntas pelo áudio, ok? Eu tenho aqui duas perguntas da Helena Vilares, do Itaú, tá? Eu diria até que talvez a primeira já estava muito dentro do discurso, mas ela traz, então, vimos bom crescimento de top line nesse trimestre, acompanhado de bons KPIs digitais. Como estão enxergando o crescimento nesse primeiro trimestre de 22 e para o ano? E como pensam a penetração do digital nesse ano? Por favor, Fábio, acho que pedi para você. Bom, obrigado, Helena. Como o Daniel mencionou bem ali, acho que o trimestre vem numa pegada até melhor, né? A gente começou janeiro com uma leve queda ali, em função da Omicron, mas fevereiro já foi bem e março está vindo bem melhor. Lógico, ainda não terminou o trimestre, mas a gente tem uma expectativa bastante positiva aí de vendas aí para o trimestre e também, acho que para o ano, né? A gente tem notícias importantes aí da redução de restrições aí da pandemia, né? Acho que isso, ao mesmo tempo, também tem a ver com um cenário melhor de pandemia, talvez entrando para endemia, né? A gente viu recentemente agora São Paulo retirando a obrigatoriedade de máscaras, aqui em Porto Alegre hoje também, né? Isso mostra que está um pouco mais sob controle a situação, as pessoas se sentindo mais segurança, tem uma mobilidade maior, isso afeta positivamente, né, as nossas vendas, o nosso negócio, né? Quanto maior a mobilidade, maior o uso, o consumo, né, dos itens que nós vendemos, né? A gente vem sentindo isso dia a dia, né? Cada segurança maior das pessoas, o consumo aumenta. E outra coisa bastante positiva é a aceitação da nossa nova coleção, né? A gente tem na segunda-feira oficialmente aqui a gente faz um preview aí dessa nova coleção de outono e inverno, mas a gente já tem peças nas lojas, né? Tanto no online quanto no físico, e a venda tem sido bastante positiva já desses itens, uma aceitação importante aí da nova coleção, o que provavelmente nos ajuda a continuar mantendo um bom crescimento aí para frente. Obrigada, Fábio. Mais uma pergunta aqui da Helena também, sobre a Realize. Como estão pensando no resultado para 2022? Acho que até o Daniel comentou já ali na fala dele. Faz sentido um resultado semelhante a 19? Se sim, como pretendem contornar um maior custo de funding e uma potencial piora no NPL? Daniel, por favor. Obrigado, Carla. Obrigado, Helena. Na verdade, o que tem por detrás dessa estratégia? A gente quer conseguir chegar no ano de 2022 bem próximo do ano de 2019, né? Quando o que tem por detrás disso a gente vai continuar fortalecendo as parcerias, por exemplo, com o Camicado e o Cunhacho, ainda tem ganhos que a gente pode ter dentro do nosso próprio ecossistema, né? Tem a questão de como é que a gente usa, por exemplo, ainda dentro dessa lógica do ecossistema, usar o App Renner para poder incentivar o meu cartão, quer dizer, como é que a gente consegue fazer uma captação maior de cartões por essas vias que já fazem parte dentro do nosso ecossistema. A gente tem acréscimo de novos produtos associados para o cliente, né, que vão ser adicionados ao cartão, né? E um outro ponto importante quando a gente olha, né, o que a gente fala do lançamento do programa de Lloyd, o cartão vai ser uma parte integrada desse sistema de Lloyd, que vai permitir ainda mais que a gente, né, facilite a captação e facilite também o quê? O uso recorrente dos cartões dentro do nosso ecossistema, né? Com relação
a parte de resultados, de risco de crédito, aquilo que eu comentei no início, né? A nossa tendência é logicamente, a gente vai ter um aumento de receitas e a gente vai buscar ter uma boa qualidade de crédito para que a gente possa manter o total nível de perdas em linha com o nível histórico, né? Mais ou menos histórico pré-pandemia, né? Obrigada, Daniel. Eu vou aqui ainda passar por umas perguntas que nós temos aqui na sequência ainda pelo chat. Vem da Dani Aiger, da XP. A primeira pergunta dela é como vocês veem a evolução da margem EBITDA ao longo dos próximos trimestres? A expectativa de volta a patamares históricos no ano que vem segue mantida? Acho que foi falado um pouco aqui, mas, Daniel, se você quiser só dar uma breve retomada aqui. Deixa eu reforçar aqui, né, um pouco em linha com o que eu comentei. A ideia é que a gente tem uma evolução positiva com relação principalmente na nossa conta de SG&A, trimestre pós trimestre, né? Relacionado a ganhos de escala com o nosso crescimento e também relacionado a ganhos de eficiência, muito focado naquela parte digital, né? Entre T1 até o final do ano, porque o objetivo que a gente tem é ao menos retomar a margem EBITDA pré-IFRS em linha com o ano de 2019. Ainda em termos de margem percentual, ainda não é o mesmo nível de margem histórica, mas um pouco do que o Fábio comentou com aquele slide, quando a gente falou de vários indicadores, que a gente tem de KPIs, de acompanhamento de vários indicadores, a ideia é, ao longo do ano de 23 e 24, que a gente consiga ter ganhos de escala dentro do nosso ecossistema, que permite com que a gente se aproxime mais e mais dessa base histórica de 2019. Nesse intervalo de tempo, o nosso objetivo é otimizar mais e mais a nossa base de EBITDA, tendo um crescimento diferenciado, acelerado acima do mercado, né? E ao longo tendo ganho de escala e essas melhoras de eficiência, chegamos mais próximo desse nível de percentual de 2019. Tá? Obrigada, Daniel. A segunda pergunta da Dani, eu acho que está bastante ligada com a questão de inadimplência ali também da Helena. Então, eu vou fazer mais uma tentativa aqui da gente abrir as perguntas que vieram pelo áudio, tá? Eu vou tentar transmitir aqui do meu computador. Então, me desculpem se não funcionar, é uma tentativa. A primeira, então, pergunta vem do Rubem Couto. Eu vou abrir aqui o meu áudio. Estão me ouvindo agora? Então, né? Acho que sim. Eu vou fazer aqui, então. Bom, obrigado e obrigado pela tentativa novamente. Eu queria ouvir um pouco mais sobre o comentário do Daniel em relação ao ramp-up do novo CD. Vocês podem falar um pouco, assim, em termos de timeline, acho que ele inicia agora a atividade no segundo TRI, mas quanto tempo até atingir um nível de utilização que traga aquele benefício ali de 3 pontos percentuais da receita que o Daniel havia falado no começo da apresentação, e também confirmar se esses 3 pontos percentuais ele é em cima da receita online apenas. É isso mesmo? É essa a pergunta. Obrigado, pessoal. Eu posso comentar aqui, começando pela última parte da pergunta. Sim, é só da parte digital, tá? O CD, os planos que a gente tem a serem confirmados agora no T2, tá? E, logicamente, a gente vai ter o ramp-up desse CD, começando primeiramente com uma parte do portfólio do produto que vai ser kamikado, e pouco a pouco a gente vai trazendo todo o portfólio lá para dentro, né? Logicamente que um CD desse tamanho, toda a tecnologia, né? A gente quer fazer um ramp-up controlado para evitar qualquer tipo de surpresa, mas o objetivo é a gente conseguir acelerar o máximo possível, né? De tal forma que a gente possa conseguir atingir esses 3 pontos percentuais que eu te comentei ao longo de 2023, tá? Para atingir além de, logicamente, de ter esse benefício de 3 pontos percentuais que eu comentei, tem toda a estratégia de transit point, de como é que a gente melhora o last mile, que também está associado ao CD. E essa estratégia vai ela vai ser colocada em prática a partir de 2023 também. Tá? Então, esse é mais ou menos o timeline e a perspectiva de quando é que a gente vai sentir os benefícios no nosso DRE relacionado ao CD. Lembrando também que, além da parte digital, ele também traz benefícios à nossa parte física, né? Que são benefícios que também não são tão superlativos como esse benefício do digital, mas ele também traz uma melhora de eficiência, de tempo de serviço e de dinâmica de logística para a nossa malha. Tá?
Bom, a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui, então, por áudio, vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, eu vou explorar alguns pontinhos aqui, né? Acho que queria explorar primeiro, acho que a alocação de capital. Então, vocês mencionam talvez que vai ser mais orgânico do que M&A. Então, queria entender se a história de crescimento inorgânico e a tese a gente deveria colocar no papel, eu digo assim, no lado inorgânico, talvez algum movimento um pouco mais relevante, né? Então, ativo grande, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria também explorar é separar esse PLR, né? E tentar entender, né, o quanto fica na operação, o quanto fica no corporativo e o quanto fica no management. Acho que isso daí também é um ponto importante, né? Porque acho que a gente tem a regra, então às vezes a gente não pode mudar a regra do jogo andando, né? Então, para entender aqui se isso aqui vai principalmente na ponta, isso pode eventualmente ter um efeito bastante positivo daqui para frente. E por último, explorar um pouco como é que vocês estão vendo o retorno das novas lojas. Vocês colocaram um gráfico de dispersão ali, mas eu queria entender como é que é o ROIC dessa alocação de capital nova, né? Então, as novas aberturas de loja, a gente entende que as aberturas de shopping devem desacelerar, né, ao longo dos próximos anos. Então, entender um pouco como é que isso está se comportando, principalmente lojas de rua e lojas em cidades menores. Obrigado. Obrigado. Alocação de capital, PP, novas lojas. Bom, obrigado, Joseph. Vou tentar pegar os 3 pontos aqui. O Carla e o Daniel podem me complementar se quiserem também. Com relação à questão de alocação de capital para aquisições, né? Diria que a gente tem muita iniciativa orgânica e a gente está consumindo bastante desse capital com essas iniciativas que geram valor. Não quer dizer que a gente não tenha alguma oportunidade ou possibilidade de aquisição. É só a gente tem estudado muita coisa. Hoje não temos nada concreto, né? Não diria que não temos nenhum grande movimento, nada, mas logicamente a gente continua sempre avaliando se são movimentos que podem gerar valor, né, para os nossos acionistas e para o ecossistema. Com certeza a gente vai estudar, mas hoje não tem nada concreto, mas podem ter boas oportunidades também. A gente não descarta, né, essa linha, mas temos muita iniciativa orgânica para fazer aí com essa alocação de capital também. Da parte da segunda pergunta, né, do PLR, se eu entendi bem a pergunta, você perguntou em 3 partes, né, da operação, do management e dos administradores, né? O PLR é só operação e executivos, né? Os administradores não fazem parte do PLR, né? Eles estão no quadro dos administradores, não está nessa linha, e a gente está dentro do quadro dos administradores, que inclusive a proposta, né, que veio para 21, ela é até em valor menor à nossa primeira proposta de 20 pré-pandemia, né? Quando a gente fez a primeira proposta de 20 pré-pandemia, ela era um valor maior, né? Depois, quando veio a pandemia, a gente até reduziu a proposta em função de pandemia, e a gente ainda assim, né, fez um 21 abaixo do que seria aquela primeira proposta de 20, né? O PLR ele tem uma constituição entre o quadro operacional e os executivos, né? Na parte do quadro operacional, a gente não tem nenhuma mexida, porque já havia um limitador, né? Na parte dos executivos, que a gente tinha uma curva de extrapolação mais acentuada em alguns níveis, né, de extrapolação, que historicamente nunca havia ocorrido, né? E a gente já vinha estudando há algum tempo, né, a questão dos tetos, principalmente nesses momentos de volatilidade, e a partir desse momento que a gente viu nessa mudança, a gente resolveu, né, trabalhar com um teto, mas que continua sendo um modelo importante aí para os executivos, mas que protege a empresa de grandes oscilações também, né? Isso já está aplicado para esse ano. Aí a tua terceira pergunta, desculpa, Joseph, sobre as lojas novas, né? A gente vem entendendo, né, uma importância cada vez maior das lojas novas, né, como modelo omni, né? A gente tem visto, né, em praças novas principalmente, quando a gente abre uma loja nova numa praça nova, a gente aumenta em 20 pontos percentuais a venda digital para aquela praça, né? Então, a loja tem um papel importante na venda da loja em si, na venda do digital e também
como um ponto de proximidade, né, aos clientes para a gente continuar reduzindo, né, lead times, melhorando o nível de serviço, potencializando também o próprio fluxo, o retiro em loja, a troca na loja, né, que gera um custo menor, uma conveniência maior aos clientes e uma conversão maior também. Então, a gente continua aí com o nosso plano de expansão. Não sei se eu cobri todas as tuas as dúvidas aí nas 3 perguntas. Por favor, fica à vontade de qualquer coisa. Cobriu sim, Fábio. Eu acho que eu queria só explorar um pouco o ROIC, né? Então, assim, como é que vocês têm visto o ROIC marginal dessa expansão, né? Porque a gente está indo para praças menores, entendo que tem toda essa parte omni, né? Eu queria entender se o ROIC se preserva, né, ao longo do tempo, né? Assim, do ponto de vista de cada loja, né? A gente Isso. sim, a gente tem esse modelo, né, já há bastante tempo, né, de lojas menores do que a média, né, em praças intermediárias e um pouco menores do que grandes centros, que tem se provado para a gente com um retorno até em alguns casos superiores à nossa média, né? A gente tem até essa semana a gente estava analisando as nossas top 15 lojas de performance, e algumas delas são desse modelo que a gente está expandindo. Então não dilui, pelo contrário, né? A gente tem uma perspectiva positiva aí na expansão. Obrigada, Joseph. A próxima pergunta aqui por áudio também é do João Soares, do Citi. João, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Aproveitando esse gancho da pergunta das lojas, acho que seria interessante olhar um horizonte um pouco mais longo aqui, Fábio. Parece que as lojas físicas você vai dando uma importância maior, elas têm um caráter estratégico aqui para o e-commerce. Seria correto a gente imaginar que você deveria ver uma desaceleração dessa abertura em 23, 24? Você pode explorar para a gente um pouco o horizonte mais de longo prazo aqui das lojas? E um segundo ponto é em relação a custos. A gente está vendo aí ainda um aumento relevante do custo de algodão, né? Então, acho que seria importante explorar 2 pontos aqui, né? Como que vocês veem, como vocês estão preparados aí para esse aumento de custo e como que vocês também estão precificando? Como é que vocês veem o ambiente de preço, talvez? Como é que estão a concorrência, o mercado em geral, se está racional, se vocês veem alguma oportunidade aqui de aceleração de market share, o pessoal um pouco mais, enfim, acho que entender como vocês veem esse ambiente de preço seria importante também, com esse cenário de custo. Obrigado. Se eu não pegar toda a parte da tua pergunta, por favor, fica à vontade para complementar aqui. Mas sobre a importância das lojas, acho que está correto, elas têm um papel cada vez mais relevante, né? Elas têm toda essa importância do ponto de showroom, ponto de venda, né, que continua sendo extremamente importante, o ponto de experiência, o ponto de coleta, o ponto de envio, o ponto de troca. Então, ela acaba tendo mais papéis e uma relevância ainda maior, né? Quanto ao número de lojas para os próximos anos, a gente acredita que a gente consegue manter o patamar que a gente está prevendo para esse ano e até acelerar um pouco, né, versus o que a gente vai fazer esse ano. A gente tem alguns projetos dessas lojas, né, em cidades um pouco menores que são bem importantes para a gente, né, que são mercados onde a gente não tinha presença, então você não tem canibalização, né, é um ganho marginal até maior do que em outras cidades, né, em cidades maiores. Então, até na pergunta anterior ali do ROIC, dependendo da praça, a gente tem até oportunidades maiores do que em grandes cidades, até por questões de custos menores, de você não ter uma canibalização de vendas, né, e uma produtividade importante. Mas temos projetos aí, com certeza, para os próximos 3 anos, para manter esse ritmo atual ou até acelerar levemente. Com relação à segunda pergunta, era da... João, desculpa, você pode só repetir a sua segunda pergunta? Claro. Em relação acho que tem em relação a custos e preço, né? A gente está vendo esse aumento relevante ainda. Desculpa, João, desculpa. Você perguntou do custo de algodão e de custo de preço, né? A gente tendo uma pressão inflacionária de matéria-prima, né? Não só no algodão, mas em todas as matérias-primas, aviamento, custo de frete já há algum tempo, né? Acho que essa pressão inflacionária ela já vem há algum tempo. No
início, né, acho que foi mais difícil para a gente do que tem sido agora. No início, a gente vinha no país aqui, principalmente no Brasil, né, com uma mentalidade não inflacionária, né, muito tempo de uma estabilidade, e veio uma pressão inflacionária forte. O repasse dessa inflação para o preço do produto no momento inicial foi mais difícil do que agora, né? Acho que o cliente aceitava menos isso, né? Estava mais acostumado com uma estabilidade de preço, a elasticidade da demanda era mais afetada, e o que a gente vê atualmente é que sim, continua a pressão inflacionária, não imaginamos que ela vá ceder muito ao longo do tempo, acho que vai demorar ainda um pouco, às vezes por drivers diferentes, né? Então o custo do frete internacional vinha caindo, mas agora o combustível aumentou, né? O algodão tinha aumentado, agora o petróleo que aumenta, né? Você tem equação, mas o câmbio está caindo, né? Então tem prós e contras em todos os lados, mas continua essa pressão inflacionária. A diferença é que agora isso está em tudo, né? No preço de todos os tipos de produto. Então o cliente também já está ciente que a gente está vivendo num ambiente inflacionário. A gente está conseguido repassar uma parcela maior ali da inflação nos preços dos produtos e também ganhar mais produtividade e, ao mesmo tempo, também começar a crescer mais em peças, né? O que nos ajuda a mitigar bastante essa pressão. Não dá para afirmar como é que vai ser para frente, mas o primeiro TRI a gente está bastante próximo aí, a gente vem conseguindo navegar bastante próximo dos níveis aí de 2019 do ponto de vista de margem bruta, né? Então a gente tem conseguido sim mitigar essa pressão de uma forma muito mais efetiva até do que aconteceu no final do ano passado e durante o ano passado. Dando sequência aqui, então, para algumas perguntas que a gente tem aqui pelo chat. Então, eu tenho duas perguntas aqui da Irma, do Goldman Sachs. Eu vou já fazer as duas, apesar de elas serem bastante distintas. Então, já a primeira direcionando talvez mais para o Fábio e a segunda para você, Daniel. Então, a primeira, com a impressão do novo CD ainda em 2022, quanto tempo vocês acreditam vai levar para que vocês aproximem a taxa de entregas em 48 horas da Renner para o nível da Yukon ou até acima? Acho que até o Fábio falou ali rapidamente na apresentação, mas acho que é bom reforçar aqui um pouco. E a segunda, vocês acreditam que a penetração dos cartões próprios poderia voltar aos níveis históricos ou tem uma coisa mais estrutural aí? Bom, da parte do CD, Irma, obrigado pelas perguntas. O teste que a gente fez na Yukon, né, você mencionou da Yukon, a gente trouxe, né, o envio da Yukon para um CD menor que temos em São Paulo, né, um CD que é um cross-dock, que não tem a automação que tem o nosso novo CD de Cabreúva, não é um CD Omni. A gente fez isso só para testar o posicionamento desse estoque, a malha, a distribuição, se a gente conseguiria, que era a nossa hipótese, né, realmente reduzir bastante o lead time e melhorar a equação de custos. E a gente conseguiu, né? Indo para um CD numa mesma macro-região, com uma automação, porque esse nem tem, com uma operação Omni, né? Com ganho de eficiência na operação, no handling, e com a mesma oportunidade logística ali dos fretes, com certeza acho que isso que vai melhorar bastante a equação do grupo como um todo, né? Lembrando que a gente vai operar lá todas as nossas marcas, né? E aí vale para Renner, Kamikado, Yukon, Ashua, né? E a gente com certeza vai conseguir ganhar eficiências em breve para poder atender sellers também, e também a gente pode já começar a ganhar em breve mais sinergias com o Repassa também. Quando a gente vai estar nesse nível, a gente tem uma expectativa de, no máximo ali em 24, 25, a gente está em torno de 80%, 70%, 80%, mas com certeza dos 45 atuais para lá, a gente vai ganhando eficiência mês a mês, tanto em redução de tempo quanto em redução de custos. Tá? Pode ser. Irma, obrigado pela pergunta. Com relação à penetração, né, que a gente comentou aqui do cartão próprio, né? Ao longo de 2020, a gente teve, logicamente, um impacto na nossa base de clientes, né, dada a pandemia. No decorrer de 2021, a gente teve uma série de ganhos de eficiência. A gente teve vários trabalhos que foram realizados para melhorar recuperar patamares anteriores. Agora, o que é interessante, que eu já havia respondido na pergunta anterior, é que
partir do momento que a gente integra o cartão da Realize com esse nosso ecossistema, a tendência é que, pouco a pouco, a gente recupere essa base de compra nos cartões Renner dentro das vendas da Renner. Tá? A gente acredita que com todas aquelas, né, seja trabalhando o meu cartão dentro das demais bandeiras, como Camicado, Asha, Yukon, e até mesmo a gente utilizando o cartão como parte do nosso programa Omni, que a gente cada vez mais vai conseguir recuperar essa participação que a gente perdeu em 2020, tá? Ao longo de 2021. Obrigada, Fábio. Daniel, aqui eu tenho próximas perguntas, né? Vem do Robert Ford, do Bank of America Merrill Lynch. Primeiro, então, está muito relacionada com a Camicado, né? E como que a gente pensa a pressão de margem, o ambiente competitivo para a Camicado. E aí, na sequência disso, a segunda pergunta vem, e como que está a concorrência cross-border, não só para a Camicado, mas em todo o negócio em geral. Fábio, por favor. Obrigado, Carla. Obrigado, Bob. A Camicado, acho que tem um cenário diferente de moda, né? Acho que durante a pandemia até teve em alguns momentos foi menos afetada a demanda dos itens de Camicado, de casa de decoração, artigos para o lar e moda tinha sido mais afetado. Nesse momento a gente vê uma recuperação mais relevante de moda, né? Ao contrário do que aconteceu naquela época. Mas a gente vê Camicado também, né, tendo uma recuperação gradual sobre o desempenho que vinha tendo ao longo dos meses agora também. Camicado sofre um pouco mais em margem bruta também, porque tem uma participação maior de importados, né? Então toda essa questão da pressão, né, dos fretes internacionais, também do câmbio ao longo do ano, então ela sofreu um pouco mais do que as nossas empresas de varejo por isso, né, na questão de margem bruta também, mas a gente também vê Camicado, né, ao longo agora dos meses fazendo uma curva de evolução, né, ainda abaixo dos patamares das empresas de moda, mas também fazendo sua curva de evolução, e a gente entende que ela vai ser crescente ao longo do ano também. Com relação a cross-border, né, acho que tem, imagino a tua pergunta, muito dos players asiáticos, né, que acho que todo mundo tem falado muito e que vem aumentando sua participação no mercado. A gente entende, né, que são competidores importantes, né, que têm uma boa participação de mercado, mas acho que é bastante relevante em moda também, acho que tem muitos nos questionados, mas a gente tem que lembrar também que o mercado de moda é um mercado bastante pulverizado, né? Por mais que a gente tenha oportunidade de consolidação e outros também, é um mercado que sempre vai ter uma tendência de uma pulverização maior. A oportunidade de consolidação é enorme, mas o número de players ele também vai ser sempre relevante, né? E, por um lado, né, tem players importantes aí crescendo participação, por outro, tem vários que perderam participação, né? No líquido, às vezes a gente foca muito em um player que está crescendo, mas no líquido, eu diria que a concorrência na nossa proposta de valor, no nosso segmento, ela está menor do que era, né? Tanto é que nós continuamos ganhando mercado mês a mês, né? Mas são players importantes, né? A gente até tem comentado em algumas reuniões aqui que tem características de boa competitividade em alguns quesitos, né? Na parte de desenvolvimento de produto, velocidade, mas principalmente em preço, né? E a parte de preço, uma parte sustentada no modelo de negócios deles desenvolvido e que acho que tem aprendizados para o nosso modelo também, mas outra parte também sustentada em uma parte de isenção tributária que não sei por quanto tempo se sustenta, né? E acho que só isso muda bastante a equação, né, de preços, que é uma das maiores vantagens competitivas desses players também. Mas acho que tem sempre players no mercado e acho que independente de qual player está no mercado, acho que a gente tem muita oportunidade de melhorar a nossa empresa, né? E a nossa oportunidade de ganho de mercado também é muito relevante. Obrigada. Aqui já, né, nos encaminhando um pouquinho aqui para o final, né? A gente já passou aqui um bocado aqui do tempo da apresentação aqui, mas eu queria só fazer uma pergunta do Richard, do BBI. Eu acho que vai muito em linha, né, com aquela questão anterior sobre o D+2 que você respondeu, Fábio, antes. Então, ele
pergunta aqui fala, né, um pouco, já viu bastante evolução no D+2, então de como é que a gente enxerga também essa evolução no Same e Next Day para os próximos anos, e como que o novo CD de São Paulo vai contribuir para isso, né? Então acho que um pouco linkado com outros pontos que já vieram antes, e também comentar um pouquinho mais sobre o piloto de Arujá e como que isso vai ser escalado. Bom, obrigado pela pergunta, Richard. Quando a gente fala em até D+2, acho que está embutido o Same e o Next Day, né? É uma métrica que a gente usa aqui para a gente, que é o nosso aceitável média país, né? A gente entende que a gente deveria, média país aqui, atender em pelo menos até 2 dias, né? Então, a gente vem na mesma proporção do crescimento de até 2 dias, né? É o crescimento, né, inserido dentro dele, né, no mesmo dia ou até em um dia, né? Então, a gente já está também com algumas lojas operando, por exemplo, no canal do WhatsApp, já em horas, né? A gente está trabalhando o retiro em loja para promessa em horas também, não é nem same day, é horas, né? Same day também está dentro, mas em horas. Então, é que a métrica que a gente usa aqui é o máximo, né, ou até 2 dias, mas as mesmas iniciativas são para aumentar o same day e o next day também. Tá? Com relação ao piloto de Arujá, né, acho que estava no slide ali, eu acabei não comentando, e até te agradeço a pergunta, a gente fez um piloto em Arujá, fazendo a gestão da malha, né, e trabalhando num raio ali para algumas cabeças de CEP de Arujá, para a gente entendendo, né, se a gestão da malha a gente tivesse uma gestão maior sobre isso, como é que seria o resultado, né? E a gente viu resultados bastante expressivos, né, tanto do posicionamento, do ponto dos produtos. Então, Arujá para a gente serve mais ou menos a mesma coisa para Cabreúva, só que numa escala muito maior, quanto em algumas decisões dos testes das iniciativas que a gente está encaminhando da nossa plataforma logística. E a gente ficou muito feliz que eles estão se comprovando positivos, né? Então, até a questão do teste da Yukon com o teste do piloto de Arujá, eles se somam, né? E todos eles vão servir para todas as empresas do grupo. Bom, e aqui então eu vou trazer só uma última pergunta da Bruna Nigri da Gávea, tá? Aqui antecipando também, a gente tem mais algumas outras perguntas aqui, mas dado que a gente já está realmente ultrapassando aí quase meia hora do nosso horário, seria, né, o padrão, então eu vou fazer essa aqui a última e já deixo aqui na URI totalmente à disposição, né, para responder as perguntas, algumas que ficaram aqui pendentes. A pergunta da Bruna, Fábio, está muito ligada à questão de se teve algum tipo de revisão né, no plano de abertura de lojas e como que a gente está vendo o cenário, né, de espaço de abertura de lojas nos próximos anos. Tá. Obrigado pela pergunta. Diria que a gente costumava falar 5, 10 anos, né? Então a gente falava o nosso plano para 5 anos, planejava 10 anos. No momento atual, a gente está se concentrando mais nos próximos 3, né? Então, eu diria que nos próximos 3 a gente está mantendo o nosso plano, né? A gente está, sim, revisando os posicionamentos, mas mantendo o nosso plano. A gente tem um estoque de projetos, né, de lojas de rua em cidades médias e menores aí para abrir, e outros, né, de shoppings existentes também, e uma participação menor de novos shoppings que não tende a acontecer muito, mas tanto do ponto de vista de número de projetos quanto a viabilidade deles, nos próximos 3 anos diria que sim, a gente pode manter. O que vai ser daqui a 5, 10, aí é difícil te afirmar, né? Depende muito da recuperação, da velocidade da recuperação econômica ou não. A gente entende que sim, né? Mas eu prefiro olhar por enquanto os próximos 3 aí, porque é tanta volatilidade, mas a nossa expectativa ela é positiva para frente, mas lógico que depende também um pouco mais do cenário macro. Bom, com isso, então, a gente finaliza a sessão de Q&A. Só passo agora a palavra, então, Fábio e Daniel, se querem fazer alguma consideração final. Então, agradecer minha primeira call de resultados, né? Obrigado pelas perguntas e, como a Carla comentou, ficamos à disposição, eu e o time de RI, para eventuais esclarecimentos, né? Para poder qualquer ponto que a gente não tenha conseguido esclarecer, a gente poder ajudar. Obrigado. Obrigado também, agradecer a todos vocês e dizer que, né, a gente sabe que a gente tem um potencial, né, que a gente tem
recuperado aí dos últimos 2 anos ali. A gente tem visto agora sobre todo esse momento de pandemia, né, que tanto afetou. A gente tem tido uma recuperação, mas a gente sabe que o potencial é maior ainda. A gente está confiante, né, que os investimentos que hoje nos pressionam são também os que vão gerar um valor cada vez maior para frente. Então, estamos bastante confiantes com a nossa estratégia, com a capacidade do time, a capacidade de execução, né, que sempre nos acompanhou e continua, e aproveitar para agradecer aos nossos investidores, né, ao nosso time, aos nossos conselheiros, né, pela confiança, pelo suporte. Acho que a gente está num bom caminho, a gente espera ver resultados cada vez melhores que vão corroborar tudo isso. Né? Obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado.